Sejam todos muito bem-vindos à nossa gravação. As pessoas que se interessarem, por favor, eu sempre deixo lá no Cultura Crítica e Psicanálise, eu deixo o link para participar das gravações. Eu super recomendo, que a gente está começando atrasado, porque a gente se gosta muito nas nossas epifanias e discussões. Vocês perdem as conversas da coxia, que a gente fica aqui, né, mirabolando planos de dominação cósmica, né? Nessa sexta-feira maravilhosa, dia 18, um dia que o Brasil precisa comemorar gigantemente. Por quê? Porque é sexta-feira, né? Isto posto, nós vamos começar aqui na página 279 no PDF e no livro escrito, estamos aqui. Já vou começar lendo aqui o que tem aqui. O... Falo do Edival aqui, mas não me lembro o contexto, mas imagino. Estamos aqui no volume 17, né? Sempre gosto de lembrar, tanto no impresso quanto no texto PDF 279. Começamos a parte 8. É nóis. Seria de acreditar que a implementação desta última proposta não encontrará dificuldades especiais. Qual era a proposta mesmo? Eu não lembro, mas já já a gente lembra. É certo que ela envolve alguma renúncia, mas o ganho é talvez maior e evita-se um grande perigo. Há receio em executá-la, porém, como se assim a cultura fosse exposta a um perigo ainda maior. Quando São Bonifácio abateu a árvore tida como sagrada pelos saxões, os circunstantes acharam que um evento terrível sucederia ao sacrilégio. Nada ocorreu e os saxões aceitaram o batismo. Vamos aqui na notinha. Eu imagino que é um episódio, né? São Bonifácio, nasceu na Inglaterra, foi missionário dos povos germânicos, sendo chamado de apóstolo da Alemanha. Eu tô me imaginando que aqui é supor um episódio que teria uma árvore tipo totêmica, e dele desafia essa divindade abatendo a árvore, cortando a árvore, daí as pessoas veem Sim. que, né, desmantela o totem, então aceitam o batismo, e você tem aí mais uma das violências religiosas na história do nosso amado cristianismo, né? Nada que Padre Vieira também não tenha feito. Fiquem todos tranquilos, né? Padre Vieira não, desculpa, José de Anchieta. Construiu muita coisa legal, mas, né, matou muita árvore totêmica para isso também. Não é verdade? Queda do totem. A queda do totem, né? Cultura é violência, né? Não podemos esquecer disso. Se a cultura instituiu o mandamento de não assassinar o próximo que odiamos, que está em nosso caminho ou cujos bens cobiçamos, evidentemente isso se deu no interesse da convivência humana, que, caso contrário, seria impraticável. Pois o homicida atrairia a vingança dos parentes do morto e também a surda inveja de outros que sentissem a mesma inclinação para tal violência. Tem um filme nacional com o Rodrigo Santoro e grande elenco, chamado Abril Despedaçado. E é um filme sei lá, da década de 90, talvez. Muito legal esse filme. E fala sobre essa dinâmica da vendetta, né? Dessa coisa da vingança, do sangue e tal. Muito interessante, vale bem a pena. Vê o filme lá do Pablo Escobar, a série do Pablo Escobar, que você vai ver isso. Ah, é também? Hum, que é com. Narcos. Que é com o brasileiro lá, né? Né? O Esqueci o nome dele. Wagner É Moura, o é isso? Wagner Wagner Moura. Moura, Wagner É, Moura. é. Legal, eu preciso ver, viu? Tô em débito com essa série. Legal. E ele já ganhou um monte de prêmio e talvez ele concorra ao Oscar agora nesse próximo ano. O Por causa filme. dessa série? Não, não, é o Agente Secreto. Ah, Ah, sim. tem O que ver filme também. novo que ele fez. Gente Sobre, secreta. sobre o tempo, sobre o tempo do regime militar. Ah, que bom que tem Uhum, mais filme do que a gente consegue ver, né? Do brasileiro. Que legal. uhum. Eu não vi ainda, pra você ver. Legal. Pois o homicida trairia a vingança dos parentes do morto e também a surda inveja dos outros que sentissem a mesma inclinação para tal Para violência. tudo. Assim, ele não fruiria por muito tempo a vingança ou o roubo, provavelmente seria logo assassinado por sua vez. Ainda que, mediante extraordinária força e cautela, ele se protegesse de oponentes isolados, sucumbiria à associação de homens mais fracos. Não havendo esta associação, os assassinatos não teriam fim e os homens acabariam por exterminar uns aos outros.
seria o mesmo estado de coisas que ainda perdura na Córcega entre famílias, mas entre outras partes apenas entre partes, outras partes apenas entre nações. Eu imagino que esteja falando aqui da máfia, cujo sinônimo pode ser dito milícia. Importante falarmos isso hoje, que é um dia muito especial, que parece que alguns milicianos começam a usar alguns enfeites na canela, muito maviosos. Acho importante celebrarmos, né, o uso das tornozeleiras eletrônicas por parte desses membros da Córcega, que nos promovem córcegas de tantas felicidades. Olha, que trocadilho lacaniano feliz. Caraca, Aí, eu vi um memes, Fábio, dele ele sentado, né? E ele pedindo pro Moro, vem me soltar, me atende, me atende. olha lá, né? Pois é, né? A insegurança na vida, perigo igual para todos, junta os homens de uma sociedade que proíbe ao indivíduo o assassinato e se reserva o direito de assassinar comunalmente aquele que desrespeita a proibição. Temos aí então justiça e castigo. Não consigo não pensar no Dostoiévski com Crime e Castigo, que aliás é uma das bases literárias do tio Freud, como também não consigo deixar de pensar no livro, que eu já devo ter citado milhões de vezes aqui, do autor René Girard, A Violência e o Sagrado, né, que trabalha com Espera essas aí, Fábio, que eu questões. vou anotar aqui. Oi, Livro, qual do Violência A Violência e o Sagrado? e o Sagrado. É de um autor francês que trabalha com antropologia, circula pela psicanálise também, chamado René, escreve Girardi, e é o René Girard. Quer ver que E o, é isso, E o isso outro daí livro também. é qual? o outro é o porque fala do Justiça e Castigo, e eu penso todas essas questões que perpassam a obra do Crime e Castigo, né? Do Dostoiévski, que é uma base pro Freud tem texto aqui, né, nas obras completas, né? Que fala, inclusive, sobre Uhum. a questão do Dostoiévski, o parricídio, né? Se não me engano, né? O Dostoiévski era uma das bases. Não, Crime e Castigo foi que ele mata uma dona de uma pensão, né, e rouba o dinheiro, rouba todas as joias dela. Aí É, depois ele entra entra num processo de angústia, e ele fica oscilando entre o que é certo e o que é errado. É um negócio muito é, interessante. é. Tem uma dimensão bastante obsessiva, né? No Crime e Aham. Castigo e tal, é. Vixe, o Dostoiévski, cara, ele faz ele tem uma escrita explicando o que é a psicologia humana, que é um negócio incrível, né? Notas do subsolo, assim, essas inspirações do Dostoiévski são de uma Uhum. densidade psicológica sensacional, né? É legal Muito mesmo. chocante, muito legal. Isso daqui, Fábio, eu estava lembrando daqueles três. Ele está falando sobre morte aqui, né, na questão cultural. Lá atrás, eu me lembrei agora que ele fala sobre as três coisas que não são toleradas no processo civilizatório, que é o canibalismo, o incesto e a morte, sendo que o canibalismo é o mais repugnante, né? Uhum. Lá no É, começo ele fala. o canibalismo, o incesto, a gente viu no Totem Tabu, Foi, né? né? É, Isso. no Totem Aham. Tabu. E E, a- aqui a e, questão da a- morte como assassinato, e né? ele, sim, a morte é a mais tolerável, né? Mas completamente contra o processo civilizatório, né? Sim. Se a gente tivesse isso, a cultura internalizasse isso, a gente ia Ah. muito mais longe. Outra coisa sobre essa questão dessa internalização, do recalcamento, da violência, blá blá blá, blá, o Edival vai concordar comigo, porque a gente já falou desse livro aqui. Vale a pena lembrar também, para a Kátia anotar, que é um livro, na verdade, uma série de livros, que são dois, depende da edição, acho que são dois volumes ou quatro, enfim, chamado O Processo Civilizador, do Norbert Elias, que é um sociólogo que se baseia na obra do Freud para pensar como que a civilização, o nascimento do Estado moderno a partir da concepção de recalcamento em Freud. Vale Nossa, muito, é chique. Norbert Elias ó. caramba! O processo civilizador. Alguns eu já vi como processo civilizatório, mas acho que é o processo civilizador a tradução mais famosa. O Norbert Elias é maravilhoso. Não, assim,
Eu sempre tenho a mania de chamá-lo de historiador, mas isso é por pendengas entre historiadores e sociólogos, mas ele é sociólogo de formação. E ele Em tem. PDF não, Fábio? Ah, deve ter, eu vejo se eu acho, eu Eu mando. tenho, Deve eu ter. tenho. É um clássico. É, nossa, Esse Norbert daí não Elias. deve ter lá no IB. Eu tenho em PDF, eu estou realizando, estou Ah, fazendo a disciplina do doutorado com ele. Aí eu ah lá. mando. Manda Esse então. grupo aqui é foda. Nós temos Edival, cara. O Edival é o cara assim, he's the man, é o cara que chega e. Como é que é? Ele quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. É isso aí. Né? O Edival é o nosso homem em biblioteca aqui. Manda lá pra gente, Edival. Show de bola. Era comunalmente aquele respeito e proibição. Temos aí então a justiça e castigo, mas não fornecemos essa fundamentação racional da proibição de matar. Afirmamos isto sim, que Deus ditou essa proibição. As No tábuas da lei, mandamento. né? Não matarás, né? Tem até aquelas piadas, já viram Monty Python fazendo aquelas piadinhas que o cara tava andando, ele caiu, eram 15, né? Aí quebrou uma tábua, ficou só 10. Tem essas Eu piadinhas vi. todas, né? Desse modo, ousamos adivinhar seus propósitos e constatamos que também ele não quer que os homens se exterminem. Assim procedendo, revestimos a proibição cultural de uma solenidade toda especial, mas arriscamos fazer com que sua obediência dependa da fé em Deus. Se nisso retrocedemos, se não mais atribuímos a Deus nossa vontade e nos contentamos com a fundamentação social, é certo que renunciamos a essa transfiguração da proibição cultural, mas também evitamos pô-la em risco. Também ganhamos outra coisa, porém por uma espécie de difusão ou infecção, o caráter de santidade, inviolabilidade, de pertencimento ao outro mundo, digamos, estendeu-se de umas poucas proibições maiores para todas as demais instituições, leis e prescrições culturais. Mas nessas, o halo de santidade raramente fica bem. Não só elas mesmas invalidam umas às outras ao estabelecer coisas opostas em diferentes tempos e lugares, como exibem todo sinal de imperfeição humana. Facilmente distinguimos nelas o que pode ser apenas produto de uma estreita ansiedade, manifestação de interesse mesquinhos ou conclusão a partir de premissas frágeis. A crítica que temos de fazer a elas também diminui, em grau indesejável, o respeito por outras exigências culturais mais justificáveis. Como é uma tarefa delicada separar o que o próprio Deus exige do que vem da autoridade de um parlamento com plenos poderes ou de um alto magistrado, seria uma vantagem indiscutível deixar Deus de fora e honestamente reconhecer a origem puramente humana de todas as instituições e normas culturais. Estou propondo aqui uma laicização, né? Olha, no começo justifica-se com Deus, aí depois eu acho que ele vai falar isso, mas assim, a gente poderia pensar, o homem superou a sua relação com o divino, podendo justificar as suas leis a partir de si. Mas, na verdade, o buraco é mais embaixo. O que o homem faz é introjetar a proibição divina, pelo menos é assim, me parece, que o Norbert Elias coloca. Você introjeta, né? Você, na verdade, você engole, né? Esse Deus proibitivo, né? Você consolida em você a sua instituição superegóica que vai dizer, aqui não, né? E você, na verdade, não abandona essa laicização que traz um aroma de superação, esse iluminismo que pareceria tão racional, ele não é menos religioso que o barroco. Se a gente pensar em termos estéticos, né? O iluminismo sequer totalmente racional, em oposição ao barroco, que era passional. Mas se você lê Kant, se você lê Hegel, você vê que Deus está ali, olhando dentro do livro para você, né? Há um imperativo categórico, né, que diz que Deus existe, né, em sua suprema bondade. Então, que racionalidade é essa? No final das contas, a gente tem que voltar para Spinoza, eu acho, né? Na dúvida, temos o colega de Val. Com sua pretendida santidade, também desapareceria a rigidez e a imutabilidade desses mandamentos e leis.
os homens poderiam compreender que estes são criados não tanto para dominá-los, mas para servir a seus interesses. Adotariam uma atitude mais amistosa para com eles. Visariam seu melhoramento em vez de sua abolição. Este seria um importante progresso no caminho que leva à reconciliação com as pressões da cultura. Cara, eu só fico pensando no Edival aqui, que esse momento aqui para tese do Edival deve ser sensacional, né, Edival? Essa coisa, essa reconciliação com a cultura, essa dimensão da antropologia, pensar a partir do Norbert Elias isso daqui é música, rapaz, né? Coisa linda isso daqui. Não, demais. Inclusive, eu estou pirando assim, lendo o texto, pensando na relação dele com Marx, aí de vez em quando, querendo ou não, ter um Bourdieu aí com a noção de hábitos, que seriam essas corporeidades introjetadas, né? E aí, como a cultura também, ela se faz presente nesse sentido, né? E de como ela vai se cristalizando, né? Que eu acho que também é um esforço que, nesse sentido, o Freud faz, que ela se torna tão natural que a gente acaba perdendo essa dimensão de reconhecer, né? Essa criação, assim, entre aspas. Você está falando de hábitos do Bourdieu? É isso. Eita, você vai trabalhar com Bourdieu também? Tô correndo. Gente, na tese do Edival deve ter até gibi da Mônica. Não é possível. O homem tem uma fome, né? Rapaz, quando que é essa defesa, Edival? Tem que convidar nós, hein? Vamos fazer um Quarup na sua defesa. Não, vou qualificar ainda, tá? Então tem um caminho aí para É percorrer. mesmo? Porra, cara, que É. demais, cara. Que demais, cara. E você tá ligado que tem um jogo aí do Bourdieu? Quer dizer, o que eu falo, eu acho que eu tenho razão, mas eu tenho que confirmar. Eu acho que o conceito de hábitos do Bourdieu, ele traz do Panofsky, do Irving Panofsky, naquela obra, a Filosofia, a Arquitetura Gótica, como é que é? Arquitetura Gótica e Filosofia Escolástica na Idade Média. E o Panofsky era um seguidor do, como é que chama? Ele, o Gombrich, o próprio Carlo Ginzburg. São todos warburgianos, né? Tem toda uma tradição do Aby Warburg. Então, assim, nossa, isso dá uns links bonitos. Rapaz, dá pra reencarnar umas 3 vezes pra ficar estudando essas coisas aí, né? E na maca psicanálise? Sensacional, sensacional. Aqui é interessante que ele coloca ali em cima, né, também, que vamos dizer, os mitos ligados a Deus, a princípio é uma ideia de dominação, né, como se eles nos dominassem, tivessem todo o poder e tudo, mas no final das contas, inconscientemente, está muito mais ao nosso interesse de criar uma civilização, de fazer com que a gente conviva de uma forma mais tranquila um com o outro, do que a própria dominação de Deus sobre a gente, né? É quase que uma espécie de. Talvez esteja exagerando aqui, mas passa um pouco essa possibilidade, né? De que é, é, um- é uma, é uma mentira pedagógica para supor um pai dominador, para, na verdade, fazer com que os filhos se entendam como irmãos, Justo. Sem se matar, né? sem se Então a matar. gente precisa dele É, porque a gente vive melhor um com o é. outro, né? Seria melhor que a gente soubesse que não precisa de um pai, né, dominador e tal, e que a gente pudesse ser irmãos. Mas a gente não presta, então a gente cria. Né? Em certa feita, é quase que a hipótese do inimigo comum, né? É preciso criar um inimigo comum, né? Né? Para que a gente possa se unir, né? A gente sabe que para você quer unir pessoas diferentes, dê a elas um inimigo comum. Onde não há inimigos, urge-se criar um, né? No final das contas, a gente tá sempre dentro daquela peça do Beckett, né? Esperando Godot, né? Né, nessa dimensão do Godot, que obviamente é brincadeira com God, né, e tal. Ah, me parece a ideia de um contrato social. É, sim, exato. Então, já estamos, a gente vai saindo e vai entrando no Rousseau, né? A ideia do contrato social, né? A gente vai saindo
Mas é que tá interessante como tem Hobbes, né? Tem Rousseau, mas tem aquela coisa do homem seria o lobo do próprio homem, né? Então, mas é que tá, o Rousseau não discorda completamente dessa premissa do Hobbes, né? Ele meio que aprimora o Hobbes num certo aspecto, né? Uma espécie de superação. Interessante, né? Olha lá, estamos indo para a política moderna mesmo, né? É, hum, Aqui, porém, nosso arrazoado em prol de uma fundamentação puramente racional dos preceitos culturais, ou seja, de uma explicação a partir da necessidade social, é subitamente interrompido por uma dúvida. Ah lá vai ele estragar nosso rolê. Tomamos como exemplo a origem da proibição de matar, mas nossa descrição dela corresponde à verdade histórica? Receio que não. Ela parece ser apenas uma construção racionalista. Justamente essa parte da história cultural humana nós estudamos com o auxílio da psicanálise e, com base nesse esforço, precisamos dizer que, na realidade, foi diferente. Ainda nos homens de hoje, motivos puramente racionais não podem muito contra os impulsos passionais, quanto mais impotentes deviam ser naqueles bichos homens da pré-história. Talvez os seus descendentes ainda hoje liquidassem uns aos outros sem inibições, se entre aqueles assassinatos não tivesse havido a eliminação do pai primitivo, que provocasse uma reação emocional irresistível e de grande consequência. Dela surgiu o mandamento que diz: não matarás, que no totemismo se limitava ao sucedâneo do pai. Depois foi estendido a outros, e ainda hoje não é universalmente obedecida. Deixa eu ver aqui uma notinha, né? Que ele fala passionais no original, leidenschaftlich, Antriebe. Note-se o substantivo por trib, né? Onde está a questão da. O trib é pulsão, né? Para impulso, lá, lá. Tá, tá. Não, beleza, beleza, beleza. Seus impulsos. Enfim. Não vou Ímpetos ficar. passionais. É, impulso de paixão, né? Porque ímpeto seria o impulso, né? Tá, entendi. Uma nota de tradução mesmo, né? Que inclusive eu vi esses dias, eu vou hackear aqui no querido grupo de leitura do Lacan, conduzido pela Yaci, e que eu sempre estou em falta. Caso um dia alguém do grupo veja Yaci, aquele beijão, deixa aqui. Né? Eu vi que alguém comenta essa dimensão da tradução aqui, porque existe toda uma questão, né, da tradução do Paulo César Souza. Eu até já ouvi quem dissesse que essa tradução que a gente usa aqui do Paulo César Souza não veio do alemão, mas não veio também, tá? A tradução da Imago vem do inglês francês, ele pega aquela tradução do inglês, né? Principalmente. Essa daqui vem do alemão. E da autêntica vem do alemão também. Só que há toda uma diferença e que teve alguém lá na conversa do grupo, que eu mesmo não participando do grupo de leitura lá do Lacan, da IACI, eu tô sempre antenado com o que tá rolando lá, e eu lembro que alguém ali no grupo comenta, né, que parece que o Paulo César Souza fala sobre isso, né, por que que às vezes ele não traduz como pulsão, né, todo aquele debate das traduções que tem entre a autêntica e a Companhia das Letras, mas é que ele fala que esses conceitos para o Freud não estão tão claros quanto por vezes muitos psicanalistas gostariam que estivesse, que o Freud ele mesmo titubeia, ele mesmo vacila. Me parece que faz Eu, bastante sentido. O Freud, né, ele se é, desdiz muito, né? eu me lembro disso, porque existe até uns autores que preferem repressão também do que recalque, porque a ideia, eu não me lembro bem, eu me lembro desse dia, dessa discussão. A ideia era de que a repressão ela tivesse um sentido mais consciente, no sentido, por exemplo, eu vou reprimir um desejo. Uhum, E o recalque já acontece dentro de uma instância inconsciente. O uhum, recalque ele já está num local muito mais profundo, onde aquelas memórias elas não conseguem acessar a consciência, onde vem só os afetos, está lá dentro. Então, se eu não me engano, eles tentam explicar alguma coisa assim. A repressão talvez ela tivesse num lugar mais superficial, vamos dizer assim, onde eu posso
reprimir alguma coisa, o recalque não. O recalque ele é completamente desligado da sua vontade, entendeu? Olha lá. Então, parece que tem. E é legal isso, né, que a gente faz, por exemplo, mas qual coleção ler de Freud? Eu leio as três. Eu ainda leio a Standard, inclusive, acho que é pelo Kindle que saiu. A Standard, para quem assina o Kindle Unlimited lá, você tem a Standard inteira, né? Então, pô, se você acessar no tablet, no Kindle, mano, você tem. Você vai pra uma viagem, você fala, o que que eu levo do Freud? Você já leva a Standard inteira em PDF, coisa mais linda, né? Resolveu o problema do peso. Ah, mas a tradução. Ah, você vai lidando com isso, imagina, né? E as palavras não são as coisas, no final das contas, são só palavras e a gente tá perdido mesmo. A comunicação é ruído, tá tudo bem, né? E é legal manter vivo esse dilaceramento do sentido, né? Eu acho que, inclusive, que é muito saudável, psicanaliticamente falando, essa não cristalização, né? Falar, olha, mas aqui estamos inseguros quanto do que, com qual conceito e palavra e significante nós vamos vestir esse sentimento. Bom, talvez a gente precise ir trocando de fantasias mesmo. Talvez a gente precise deslizar essa cadeia significante e, por vezes, ir para cadeias mais insignificantes, mais libertas, evoé, quem sabe? Ou não, né? Onde é que eu parei? Obedecido. Mas esse pai primordial foi, de acordo com os argumentos que não cabe repetir aqui, o protótipo de Deus, o modelo segundo o qual gerações posteriores formaram a figura de Deus. Assim, a narrativa religiosa está certa. Deus realmente participou da gênese daquela proibição. Foi sua influência que a criou, não a compreensão da necessidade social. E o deslocamento da vontade humana para Deus se justifica plenamente. Os homens sabiam que haviam eliminado violentamente o Pai. E, na reação a seu ultraje, propuseram-se respeitar a vontade do Pai dali em diante. Portanto, a doutrina religiosa nos comunica a verdade histórica, com alguma modificação e disfarce. É certo, nossa explicação racional ela renega. Agora notamos que o patrimônio de ideias religiosas não inclui apenas realizações de desejos, mas também importantes reminiscências históricas. Essa atuação conjunta de passado e futuro deve dotar de incomparável poder a religião. Mas, legal essa coisa, né? Passado e futuro, essa coisa do tempo, né? Olha lá, a gente podendo voltar. Olha lá, Kátia, o nosso amigo Lacan. Mas qual é o limite entre o tempo passado e o tempo futuro? O que interessa é o tempo lógico. Esse é o tempo do mito. Não, a gente não precisa de um desenho para explicar o tempo lógico. A gente entende que, olha, no tempo do inconsciente, ele é assim, ele é contínuo, não há esse limite. Vamos fazer um desenho? Não, a gente já entendeu. Olha que legal, né? Essa atuação conjunta, eu adoro essa provocação aos colegas lacanianos, com muito amor. Essa atuação conjunta de passado e futuro deve dotar de incomparável poder a religião, mas com o auxílio de uma analogia, talvez já vislumbremos uma outra percepção. Não é bom trasladar conceitos para muito longe do solo em que nasceram, mas há uma concordância que temos de explicitar. Sabemos a respeito da criança que ela não perfaz seu desenvolvimento rumo à cultura sem passar por uma fase de neurose, ora mais, ora menos nítida. Isso vem do fato de a criança não poder suprimir com o trabalho intelectual racional muitas das exigências instintuais que depois serão inúteis, e sim precisar domá-las com atos de repressão que, via de regra, tem por trás de si o motivo do medo. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. Voltando sobre a questão da tradução, né? O Edival falou aqui, né? Até porque toda tradução é uma traição, né? E eu não vou traduzir aqui, mas isso lembra o famoso ditado, né? Tradutore traitore. O que significa? Não pode traduzir, senão a gente dá razão ao ditado, né?
A maioria dessas neuroses infantis é superada espontaneamente ao longo do crescimento. Sobretudo as neuroses obsessivas da infância têm esse destino. Ah, Freud, para, você sabe que não é, senão a gente não ia fazer análise. Para, você sabe que não é bem assim, né? Quanto ao resto, o tratamento psicanalítico deverá removê-las mais tarde, tá? Esse resto, acho que é 99% das pessoas, né? Nossa, que restão, né? Poxa, olha, matei resto, hein? Caramba! Esse Freud é um sem vergonha. De maneira muito semelhante, podemos supor que a humanidade, como um todo, em seu desenvolvimento ao longo dos séculos, põe-se em estados que são análogos às neuroses, e pelas mesmas razões. Ô, gente, desculpa, eu sei que eu não presto, mas vamos lá. Olha, eu só consigo. Recentemente, aconteceu recentemente, assim, algumas horas atrás, ou talvez um dia atrás, teve um senhor aí, um senhor coitado, não completa posse de suas temperanças mentais, veio a público dizer que amava um certo presidente de uma nação que tem uma águia cujo símbolo. Ele dizia, mas eu amo ele, entendeu? E daí. Entendeu? Olha a questão do amar o papai, da neurose infantil. Olha como funciona, não é? Esse estado de recalcamento infantil que as pessoas se colocam em torno de um líder que se coloca e por sua vez ele se coloca diante de um líder maior, porque esta é a posição dele do recalcado, né, de sempre fazer uma espécie de ele transita entre ora ele é o pai da horda primitiva, ora ele é o menino recalcado que olha para o papai pedindo, olha, por favor, liberta eu tô com medo, papai. Olha lá, se tivesse feito análise, não tinha ferrado todo mundo. Não tava de tornozeleira agora. Mas não fez. Então, só análise não basta, vai ter que ser cadeia mesmo. E como um bom filho, se assumisse o poder novamente, entregaria tudo pro pai, né? Não é? Olha lá, olha que gente, eu queria que o Freud tivesse errado. Era tão mais fácil para todo mundo, gente. Né? Lá, o Edival, eu amo a política da América, é isso? É isso aí, cara, é isso aí, né? Eu queria que o Freud tivesse falado, mas vocês estão viajando, isso aí já é sociologia política, mas esses textos do Freud são sobre isso, né? Esses textos aqui são textos sobre sociologia, sobre política, e é interessantíssimo como a gente vê. Gente, o moço lá, o outro tiozinho lá, o tiozinho dos Estados Unidos lá, mas, gente, não é uma criança mimada? O comportamento. Ele não fala que nem uma criança doninha da bola? E eu vou taxar em 50%. Não, não é igual uma criança. Não é alguém que fala, gente, por que não botaram esse tio na análise? Ele, quem sabe, ele se liberava, né, das suas, né? Ele se resolvia nas suas pulsões, entendeu? Não, 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 não. É um velho, recalcado, horroroso, né? Que faz todo mundo ao redor dele sofrer, né? Que faz o próprio povo dele sofrer, não é? É isso, gente. A psicanálise funciona. Lamento. De maneira muito semelhante, podemos supor que a humanidade como um todo, em seu desenvolvimento ao longo dos séculos, põe-se em estados que são análogos às neuroses pelas mesmas razões, porque em seus tempos de insciência e fraqueza intelectual, ela só pôde fazer as renúncias instintuais indispensáveis à convivência humana, recorrendo a forças puramente afetivas. Gente, ele está falando da gente. Trago más notícias. O Freud aqui está falando de nós. Ele sabia, não é possível. Os precipitados dos processos similares à repressão, ocorridos na pré-história, permaneceram ainda por muito tempo na cultura. A religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade, originando-se, tal como a da criança, do complexo de Édipo, da relação com o pai. A gente precisa ver lá o documentário agora da cineasta brasileira que saiu sobre a questão do poder das religiões na política brasileira. Como é que é o nome ela que fez o Democracia em Vertigem e como é que é o nome da cineasta? Petra Costa. Petra Como? Costa. Petra Costa. Petra Costa. Olha,
Olha lá, Edival, já dá um artigo já para você engrossar a obra. Não, Já eu pega. assisti, já assisti, é fantástico, assim, apesar de ter Ah, alguns pontos, mas é fantástico, principalmente na questão técnica mesmo, né? Que ela associa a passagem da Bíblia, principalmente no Apocalipse, né? Por isso o nome Apocalipse nos Trópicos, uhum. né? Aí vai pensar justamente nessa relação da religião e tal, e tem vários depoimentos que mostram, assim, o impacto mesmo, e é muito isso o texto, sabe? Por isso que eu também acho que ele está me afetando tanto nesse sentido, né? Porque eu consigo ver agora em todo canto, sabe? Assim, parece o final do sexto sentido, você vê gente morta com que frequência, sabe? Isso, esse É. texto. Não, e interessante isso mesmo, né? O estudo do Freud proporciona isso pra gente, né? Uma vez que você vê um negócio, você não consegue desver mais, né? Aí, olha, tem um filme muito legal. Daqui a pouco me vai vir à memória o nome do diretor. E quem comenta esse filme brilhantemente é o Zizek, psicanalista, lacaniano, filósofo hegeliano. Olha só, ele é lacaniano e hegeliano, digamos assim, né? E ele comenta vários filmes, né? E ele tem um filme, esqueci o nome, talvez vocês se lembrem do diretor. O filme se chama They Live. Eles vivem. É um filme B, é um filme. Esqueci o nome do diretor agora, super famoso. Fez vários filmes de horror cósmico também. Vale muito a pena ver, né? E é mais ou menos isso, essa sensação que me parece que a gente está brincando aqui, falando com o Edival, essa coisa da sensação de ver e depois não conseguir desver, e que o Freud aplica na sociedade. Assistam para pensar o conceito de ideologia. Assistam o filme They Live, Eles Vivem, né? Que eu não vou como é que é? Do Carter, John Carter, é isso, né? É isso o nome? Carpenter? Não, esqueci o nome dele, do diretor. Inclusive, o nome John Carpenter. de Zizek tem até um documentário que é É, sobre esse filme, né? isso. Tá disponível no YouTube, que eu É acho que é o muito Guia legal. Pervertido da Ideologia. Não, ou o Guia Pervertido do Cinema, né? Porque ele tem duas, né? É, isso. É um desses daí. É John Carpenter. Isso, o John Carpenter tem filme de horror cósmico, se não me engano, baseado lá como é que chama? No cara do Call of Cthulhu lá, como é que é? Tem ele aqui. No Lovecraft. Vantagem do livro tá ali, já fica facilita, né? E ele tem, e é muito legal para pensar essa questão de pensar a ideologia e porque essa dimensão que o Freud está trazendo, essa fantasia em relação ao pai, né? É uma ferramenta muito importante para a gente pensar o funcionamento da ideologia, né? Como a ideologia das sociedades contemporâneas, né? Para a gente pensar a sociedade capitalista e tal, é muito legal, muito. Dá uns links aqui. Esse parágrafo aqui que a gente está lendo tô pirando aqui, sensacional, né? Segundo essa concepção, é de supor que o afastamento da religião deverá suceder com a mesma fatal inexorabilidade de um processo de crescimento e que justamente agora nos encontramos no meio dessa fase de desenvolvimento. Nossa conduta, então, deveria se orientar pelo modelo de um educador compreensivo que não se opõe a uma reorganização iminente, buscando, isto sim, promovê-la e refrear a violência de sua irrupção. Mas com essa analogia não se esgota a questão da natureza da religião. Se, por um lado, ela traz restrições obsessivas, como somente a neurose obsessiva costuma fazer, ela contém, por outro lado, um sistema de ilusões de desejo com repúdio da realidade, como apenas encontramos de forma isolada na amência, um estado de alegre confusão alucinatória. São apenas comparações com que buscamos compreender o fenômeno social. A patologia individual já não nos fornece uma contrapartida inteiramente válida. Com repúdio, deixa eu ver a nota aqui. O fetichismo no mesmo volume tá. Tá, joia. Mais um pouquinho e daí a gente já encerra. Já foi É assinalado. Oi? interessante, Fábio, que parece que existe uma transmutação, né? Não sei se tu percebe perceber isso, mas, por exemplo, parece que nós temos as nossas neuroses obsessivas e tudo. O que a gente faz? A gente transmuta para a neurose religiosa que leva o mesmo conteúdo
do sofrimento patológico da neurose obsessiva, né? Com todas aqueles rituais, aquelas situações que salvam a gente do sofrimento erotizante da neurose obsessiva, né? Que faz a gente sofrer. Então, e quando você transmuta da neurose obsessiva para a neurose religiosa, você entra nessa amíncia, né? Onde você entra nesse estado de alegria ilusória, delirante, mas que coloca você dentro do mesmo estágio da neurose obsessiva patológica. Me parece, do modo que você tá. Oh, o Ben já travou? Não, 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 não. não, achei que você parou assim. Achei que ia travar. É porque eu fiquei pensando. A gente Mas bugando com o tu Freud aqui. entende? Parece que a gente só sai de uma neurose para entrar na outra. Parece que é como se, assim, é como se a gente pudesse dizer que a religião se torna para o sujeito uma espécie de neurose obsessiva aplicada, neurose obsessiva social, neurose obsessiva de laço social institucionalizada, Sim, 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 onde a gente vai né? rezar, onde a gente vai se punir, É, onde a gente vai chegar naqueles mesmos rituais, só que de uma forma, vamos dizer, socialmente aceita, mas que na realidade repete muito do que a outra, né? No final das contas, é porque a gente repete porque precisa, né? Essa dimensão da pulsão de morte, inclusive, falando em pulsão de morte, o Lacan, né, me entende que só há pulsão de morte mesmo, né? Essa questão de que eu penso, por exemplo, na questão da dimensão da arte, né? Como toda arte tem alguns conceitos que são calcados na repetição, como, por exemplo, ritmo, movimento, né? A música, a pintura, né? Galera que trabalha com pintura, com escultura, fala o ritmo desse quadro, você fala, ué, aí você vai lá e entende que existe um ritmo, né? No posicionamento das cores, das formas, né? E tal. Então, como a gente, de uma certa feita, toda manifestação artística, me parece, está calcada na ideia de ritmo. E ritmo nada mais é do que um tipo de repetição. Na literatura, na poesia, por exemplo, você tem a forma, você tem o verso, você tem a métrica, a rímica. Mesmo na prosa, você tem o parágrafo, você tem a frase, você tem marcações de ritmo e respiração. Estamos fadados à respiração, ao ritmo. Em última instância, a respiração é essa marca. Fadados à repetição, nossa estrutura se organiza neuroticamente. O problema é que a gente deveria conseguir não cair nessa armadilha de modo tão mais. Talvez por isso a gente precisa ou da religião por um lado ou da arte pelo outro, né? Exato. Mas E aí é engraçado pensar essa questão da repetição pelo lado sociológico e antropológico, né? Nesse sentido, porque aí é que vai justamente nessa repetição que vão se cristalizar essas ações dos indivíduos, né? Como eles se portam em determinadas situações, né? E aí eu estou lendo um texto recentemente que e aí é a crítica que ela faz que toda repetição para essa autora, que eu lembro já o nome, né? É um ato de violência, né? Justamente por isso, porque aí vai cristalizando isso no sujeito e ele vai perdendo essa dimensão do livre-arbítrio, né? E aí entra também ela entra num debate mais filosófico nesse sentido, né? Mas que faz a gente pensar nessas coisas, né? E aí também, né, na importância da repetição para a consolidação e cristalização desses sistemas, né? Seja eles políticos, sejam eles econômicos, religiosos e tal. é uma armadilha quase que insuperável, né? Como que a gente continua Apes- sendo ser de repetição sem cair na dimensão neurótica da repetição? Exatamente, como se a gente entrasse numa cadeia, né? Que prendesse, mas que também fizesse com que a gente fizesse parte de todo esse processo cultural, porque a gente está neurotizado. É o limite entre forma e forma. Quem pira nessas coisas de forma, mas da forma que não forma, é o Eduardo, né? Do Instituto Bergasse, né? Enquanto forma, não enquanto forma, né? Como lidar com esse limite, né? Louco, né? Parece fácil, a hora que ele vai entendendo é fácil, mas daí você fala, não, mas não é, hein? É bem difícil.
Vamos mais um pouquinho que na próxima página termina essa parte 8, né? Já foi assinalado várias vezes, por mim, especialmente por Theodor Hayek, o grau de detalhes a que pode chegar a analogia entre religião e neurose obsessiva. Quantas peculiaridades e vicissitudes da formação da religião podem ser compreendidas por essa via. E bem se harmoniza com isso o fato de o crente religioso estar altamente protegido de certas enfermidades neuróticas. A adoção da neurose geral o dispensa da tarefa de desenvolver uma neurose pessoal. Olha lá que loucura, né? É. Aquela dimensão que falam, como é que é, por exemplo, no caso da adicção, né? O sujeito que era viciado numa droga, ele vai para uma comunidade religiosa, aí a dimensão do religioso o tira da droga. Sim, porque está dando um outro destino à pulsão. Você está intoxicando numa outra lógica. A religião entra como um novo tóxico, no sentido narcótico mesmo, né? E daí você consegue dar outro destino da pulsão. Doido? O reconhecimento do valor histórico de certas doutrinas religiosas aumenta o nosso respeito por elas, mas não invalida a nossa proposta de excluí-las como motivação para os preceitos culturais. Pelo contrário, graças a esses resíduos históricos, podemos formar a concepção das teses religiosas como relíquias neuróticas, digamos, e hoje podemos afirmar que provavelmente é hora de, como acontece no tratamento analítico, substituir os efeitos da repressão pelos resultados do trabalho do intelecto. Pode-se prever, mas dificilmente lamentar, que essa reelaboração não ficará na renúncia à transfiguração solene dos preceitos culturais, que uma revisão geral destes últimos deverá trazer a abolição de muitos. É desse modo que nossa tarefa de conciliar os homens com a cultura será realizada em ampla medida. Não precisamos lamentar a renúncia à verdade histórica ao fornecer uma motivação racional para os preceitos culturais. As verdades contidas nas doutrinas religiosas são tão deformadas e tão sistematicamente disfarçadas que a grande massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdade. Algo semelhante ocorre quando dizemos a uma criança que a cegonha traz os bebês. Também aí falamos a verdade em roupagem simbólica, pois sabemos o que significa essa grande ave. Mas a criança não sabe, ou apenas o elemento distorcido, sente-se enganada, e sabemos que muitas vezes sua desconfiança dos adultos e sua rebeldia se ligam justamente a essa impressão. Adquirimos a convicção de que é melhor evitar esses encobrimentos simbólicos da verdade e não privar a criança do conhecimento das circunstâncias reais, conforme o seu estágio intelectual. Ah lá, o Edival estava falando aqui como o ópio, né? Da questão do tóxico, né? Se eu não estou enganado, o Edival aqui, muito perspicaz mesmo, aqui está entrando numa pegada marxista, né? Da religião, né? Não, mas o próprio Freud vai trazer aqui a ideia da religião como ópio do povo, né? Sabe? Aí eu tô em dúvida, o Freud vai trazer isso nesse texto ou o Marx, e daí eu já baguncei na minha biblioteca imaginária. Onde é que tá o quê? Acho que eu tô muito escola de Frankfurt. Eu já não sei se eu tô no Marx ou se eu tô no Freud, né? Eu tô bagunçando tudo já, né? Mas eu acho essa confusão uma confusão muito interessante, assim, muito gostosa de fazer, né? Enfim, ficamos aqui por hora no nosso. Aqui paramos na página 286, começamos no próximo encontro a parte 9, tanto no livro físico quanto no livro, no PDF, né? Deixa eu ver aqui a anotação do Edival. O que temos aqui? Pessoal, valeu, Kátia. Obrigadíssimo. 286, né? A página que parou. Deixa eu ver que eu tô aqui. Paramos no 9, né? Que é a 286. Isso, finalzinho da 286. Começamos a parte 9, nós temos 10 partes, né? Deixa eu já interromper a gravação. Deixa eu ver aqui. Para quem ouve a gravação, valeu.